Bom, o objetivo da aula de hoje é explicar os três processos, vou explicar o primeiro processo fisiológico clássico de uma célula renal em relação ao sangue, que é o chamado de filtração glomerular. Lembrem que o filtrado glomerular é uma parte do plasma que ele vai passar do capilar glomerular para dentro da cápsula de Bowman. Então, toda vez que uma parte do plasma que está aqui no capilar glomerular, ele migra para dentro da cápsula de Bowman, nós damos o nome disso de filtração glomerular. O que significa a filtração glomerular em termos funcionais? É a partir da filtração glomerular que nós vamos ter a formação da urina, né? Então, a urina, os constituintes da urina, eles estão relacionados a esse processo de filtração glomerular. E é importante a gente compreender o que é esse filtrado, até para a gente lá para frente compreender como que nós avaliamos a função renal a partir desse filtrado. Então, esse filtrado, ou parte dele, que vai ser excretado, ele é avaliado tanto na urina. A urina é um importante indicador de avaliação do filtrado glomerular, assim como de exame de algumas substâncias que estão na corrente sanguínea, que deveriam ser filtradas e excretadas e não são, como, por exemplo, ureia e creatinina. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, qual é a característica do filtrado glomerular? Olha lá, ele é quase idêntico ao plasma. Ele só não é idêntico porque uma das principais características desse filtrado é porque ele tem praticamente nenhuma molécula de proteína. Ele é aproteico, ele não tem proteína no filtrado. E aí a gente vai entender por que ele não tem proteína no filtrado. Então, a ausência de proteína é uma característica do filtrado. Isso quer dizer que, quando nós urinamos, a presença de proteína na urina também é praticamente nula. O que é assustador, se você pega uma urina e que tem lá vários constituintes, como a urina está cheia de albumina, globulina, fibrinogênio, isso é assustador. Isso é sinal que o filtrado ele não está sendo seletivo, ele está permitindo a passagem de moléculas que não deveriam ser filtradas e não deveriam ser excretadas. Por isso que a gente precisa entender a relação do filtrado com a urina. É muito importante que a gente faça essa relação. Bom, lembrando que o processo de filtração glomerular é relacionado a essas duas regiões aqui, ó. Os capilares glomerulares, a cápsula de Bowman, que está aqui, ó, e aí eu tenho uma cavidade, ó. É como se eu tivesse o começo de um tubo, que é o espaço de Bowman, ou seja, uma parte do sangue que vai passar aqui, uma parte do plasma vai sair do capilar e vai entrar no interior do espaço de Bowman. Aí é importante a gente compreender esse processo até para entender por que não é possível quase você visualizar proteína no interior do espaço de Bowman. Essa imagem praticamente nos explica por que nós não temos proteínas, algumas vitaminas, alguns hormônios dentro do espaço de Bowman. Observem, repetindo, ó, o capilar glomerular, ele tem um monte de fenestras, né? O capilar fenestrado, ele tem uma característica, ele tem uma permeabilidade importante.
O que dá essa permeabilidade importante é justamente a presença das fenestras. Olha, essas fenestras, por exemplo, permitiriam a passagem de proteínas plasmáticas para o filtrado. A proteína plasmática não passa, e a gente já sabe o porquê, porque existe esta célula que envolve o capilar glomerular, que ela é chamada de podócito. O podócito, na realidade, ele faz isso, né? Ele cria um segundo filtro que diminui a permeabilidade dos capilares glomerulares, diminui a permeabilidade para determinadas moléculas. Algumas moléculas se tornam impermeáveis ao processo de filtração. E por que elas devem ser impermeáveis? Porque pela necessidade que ela tem para o nosso corpo humano. E aí mostrei isso na aula passada, né? Para adiantar aqui o podócito visto numa imagem de fotografia eletrônica, né? Microscópio eletrônico, ele as suas características, né? Aqui o modelo do sangue entrando pela arteríola aferente, o sangue penetra nos capilares glomerulares, olha lá, eu tenho a presença dos podócitos. Uma outra imagem, também mostrei na aula passada, a arteríola aferente, o sangue penetrando no interior dos capilares glomerulares e voltando pela arteríola eferente, olha lá, também a presença dessas células, o espaço de Bowman, está aqui, né? A cápsula é tudo, aqui no interior o espaço de Bowman, aqui eu já tenho o tubo proximal, ó, mostrei isso, e essa imagem aqui talvez é a mais interessante para a gente compreender o papel dos podócitos. Olha, eu vou desenhar uma caneta aqui, usar a caneta para mostrar, ó. Essa região aqui, ó, ela representa o interior do capilar. Ó, aqui eu tenho o interior do capilar glomerular. Então, o sangue está passando aqui. O eritrócito está aqui, ó, na massa. Observem que esse capilar ele tem um monte de cavidades. Essas cavidades são chamadas de fenestras. Ó. Então, a fenestra, ela permite a passagem de algumas moléculas com determinado tamanho. Então, moléculas com determinados tamanhos, inclusive proteínas plasmáticas, células sanguíneas, não tanto a célula sanguínea, mas aqui, ó, minerais, hormônios, eles conseguem passar pela fenestra. Porém, eles não conseguem ultrapassar, aqui eu tenho o pé do podócito, olha lá, ó. O pé do podócito, o outro pé, observem que os pés dos podócitos, eles diminuem o grau de permeabilidade. Então, as proteínas plasmáticas não conseguiriam passar por aqui. Elas entram nesse espaço, retornam para a corrente sanguínea. Então, o que passa para o interior da cápsula de Bowman? O que normalmente é filtrado, certo? Qual que é o líquido filtrado natural, normal? Ó, água, eletrólito, glicose, aminoácido, ácido graxo, vitamina, ureia, ácido úrico, creatinina, e tem outras substâncias que com um peso molecular menor do que 8 nanômetros de diâmetro, elas conseguem passar e conseguem entrar no filtrado, certo? Então, esse é um detalhe importante da função do podócito no processo de regulação do que vai ser filtrado e o que não vai ser filtrado. Olha, e aí vocês devem lembrar, eu até coloquei isso lá para a gente voltar a guardar, o que faz o sangue ao passar, né? O sangue ao passar pelo capilar glomerular, o que faz esse sangue migrar, uma parte do plasma migrar do capilar glomerular para o interior da cápsula de Bowman? Qual é o parâmetro que faz acontecer essa migração? Eu vou voltar a repetir isso daqui, talvez para a gente compreender
que existem duas forças que permitem o movimento de solvente e soluto de um ponto para outro. Imaginem que isso daqui, ó, essa imagem aqui, essa daqui fosse o plasma, ó, aqui fosse o capilar glomerular e aqui a cápsula de Bowman. Então, imaginando que eu tenho aqui, ó, vou desenhar ele aqui, ó, eu tenho, peraí que eu tenho que sair daqui para aceitar alguém que está chegando aí. Só um minuto. Bom, então imagine que esse daqui seja o capilar glomerular, tá? E aqui a cápsula de Bowman. Ó, imagine essa característica. Observem que no capilar glomerular só tem água. Estou dando um exemplo. E aqui eu tenho água no capilar glomerular e dentro da cápsula de Bowman também tenho água. Só que observe que dentro do capilar tem muito mais água e dentro da cápsula de Bowman tem menos água. E essa membrana aqui, ó, ela é permeável. Se ela é permeável, a água pode se mover de um ponto para outro. Eu só quero saber da onde que a água move. Lembrando da pressão hidrostática, a água sempre move de um meio que tem mais água para um meio que tem menos água. Então, se eu tenho essa característica entre o capilar glomerular e a cápsula de Bowman, a água ela vai sempre se mover do capilar glomerular para dentro da cápsula. Isso nós chamamos de pressão de filtração, ou pressão a favor da filtração. Só que o nosso plasma não tem só água. O nosso plasma, ele tem água mais soluto. O nosso plasma é uma mistura de água mais soluto. Bom, antes de eu explicar a relação do plasma e soluto, olhem para essa imagem. Ó, eu peguei o mesmo recipiente. Aqui, imaginem que isso daqui, ó, é o capilar glomerular. E isso daqui é a cápsula de Bowman. Observem que aqui no capilar glomerular eu coloquei um monte de soluto, ó. Olha lá. Se eu coloquei o soluto nesse capilar, esse meio vai ficar mais concentrado. E olha que a cápsula de Bowman tem pouquíssimo soluto, ó. Então eu tenho um meio menos concentrado. Quando eu olho o movimento da água em relação a um soluto, o movimento da água é regido por uma pressão, chamada de pressão osmótica. Então, a água, ela vai sempre se mover de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Observem que aqui eu tenho o movimento da água da cápsula em relação o capilar glomerular. Então, eu tenho uma pressão contra a filtração. O que eu preciso entender é, quando o sangue está passando pelo capilar glomerular, eu posso ter uma força a favor da filtração ou uma força contra a filtração. Eu preciso diminuir a força a favor da força contra. Se a força a favor for maior, eu já sei que uma parte do plasma vai migrar para dentro da cápsula. Se a força for contra, eu não tenho migração de plasma para dentro da cápsula. O que é o normal? O que é o normal? O que é o fisiológico? Olha aí. Esse é o normal. Esse é o fisiológico. Eu tenho uma quantidade de água aqui, passando pelo capilar glomerular, e eu tenho uma quantidade de água dentro da cápsula de
Bowman, olha, eu tenho uma quantidade de água fisiológica que passa pelo capilar glomerular de 55, e eu tenho uma quantidade de água dentro da cápsula de Bowman. Se eu for pensar só em água, ó, eu tenho uma pressão hidrostática maior no capilar e menor na cápsula. Então, a água migra daqui para lá. Só que eu não posso esquecer que dentro do nosso capilar tem um monte de proteína. Então, a proteína plasmática, ela faz com que o sangue do capilar glomerular ele fique mais concentrado do que o líquido que está dentro da cápsula de Bowman. Só para vocês terem uma ideia, a pressão osmótica dentro da cápsula de Bowman, como não tem proteína, é zero. É zero. O que eu preciso entender é isso. A água vai fluir daqui para lá ou de cá para cá. Basta que eu pegue a força. Então, eu tenho uma pressão hidrostática de força de 40 e eu tenho uma pressão osmótica contrária de 30. Qual que é maior? Lógico, só fazer a continha simples, ó. Só preciso dessa conta. Aqui, ó. Pressão de filtração, 40. Pressão de contrafiltração, 30. Então, 40 menos 30, eu tenho uma filtração contínua de 10 milímetros de plasma para o interior da cápsula de Bowman. Isso é o normal. Então, é normal que quando o sangue passe pelo capilar glomerular, quando ele passa pelo capilar glomerular, uma parte do plasma inevitavelmente ele vai penetrar no interior da cápsula de Bowman. Essa pressão pode aumentar ou essa pressão pode diminuir. O que significa essa pressão? Aumentar ou diminuir? Maior ou menor volume de urina. Então eu estou bebendo aqui, ó, dando aula, estou bebendo quase 1 litro de água. Então é natural que se eu aumento o volume de água dentro do meu corpo, esse volume excessivo vai ter que ser excretado. Qual é a principal via de excreção? O rim. Então vocês vão ver que existe um aumento no fluxo de sangue para o rim para aumentar essa excreção de água. Isso é uma característica normal. Então, toda vez que o sangue passar por aqui, uma parte do plasma vai migrar fisiologicamente para dentro da cápsula. 10 milímetros de mercúrio foi a pressão média encontrada pelo fisiologista. Os fisiologistas, Starling conseguiu observar que existe uma pressão de filtração de 10 milímetros de mercúrio médio, ou seja, uma parte do plasma migra para dentro da cápsula de Bowman, tá? E aí, conforme eu falei com vocês, essa taxa de filtração glomerular é um importante indicador para avaliar a função renal. Essa taxa de filtração glomerular ela é fundamental para avaliar a função renal. Então, o texto diz, ó, a taxa de filtração glomerular é a medida da depuração de uma substância que é filtrada livremente pelo glomérulo e não sofre reabsorção ou secreção tubular. Por isso, é comumente utilizada como uma medida padrão da avaliação da função renal. Lembre, ó, substância livremente filtrada são aquelas que eu mostrei para vocês que ultrapassam o podócito e entram dentro da cápsula de Bowman. Água, eletrólito, glicose, aminoácido, essas substâncias, grande parte delas vão ser reabsorvidas. Aquilo que não é reabsorvido vira urina. Por isso que a urina é um importante parâmetro para se avaliar a doença renal crônica. E alguns solutos que estão presentes na urina, entre eles creatinina sérica, ureia e a cistatina C, que é uma proteína.
que sai pela urina. Então, esses são os principais componentes, tanto de dosagem bioquímica quanto de avaliação da própria urina, que permite uma avaliação importante do funcionamento dos rins. O que significa avaliar o funcionamento dos rins? É avaliar o processo de filtração, o processo de secreção e o processo de reabsorção. Quando eu avalio a função renal, é isso que eu estou avaliando. É isso que a gente tem que ter em mente quando a gente estuda fisiologia. Quando o indivíduo faz uma prova de função renal, ele quer avaliar esses 3 processos fisiológicos: filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. É para isso que nós estudamos, para entender o funcionamento dos rins, certo? Então, olha que próximo interessante, Olha, até falei assim, o rim, ele é um órgão, é um baixinho, chamado baixinho invocado, entendeu? Nessa turma tem um monte de baixinho invocado, pelo amor de Deus, mas olha só, é o rim, é a turma renal. A cada minuto, olha, vamos pensar o seguinte, qual é o volume médio que nós temos de sangue? 4,5 a 6 litros de sangue. Esse é o volume médio que nós temos de sangue nos nossos vasos sanguíneos. Imaginem que a cada minuto passa 625 ml de sangue pelos rins. E desse 625 ml, 125 ml de plasma é filtrado por minuto. A cada minuto, uma parte do plasma entra para o interior dos nossos néfrons. Em um dia, o nosso néfron filtra cerca de 180 litros de plasma. Em um dia, isso considerando o metabolismo normal. Ele filtra 180 litros de plasma por dia. Olha só. E aí, desses 125 líquido de plasma que entra por minuto, olha lá, desses 125 ml de plasma que entra por minuto, que representa 20% do plasma, então 20% do plasma ele é filtrado por dia, vocês vão ver que desses 20% que é filtrado, 19 retornam para a corrente sanguínea. Então, o nosso volume de urina por dia, em média, é de 1,5 litro por dia. Observem. Então, de 180 litros filtrados, nós reabsorvemos praticamente tudo e nós só temos uma formação média de urina de 1,5 litro de urina. Por que a gente bebe, em média, 1,5 litro de água por dia? Se a gente perde 1,5 litro, é importante que a gente faça essa reposição. Essa reposição, lembra que eu expliquei? Ou ela é feita por via alimentar, ou ela é feita pela ingestão direta de água. Então, a urina formada nada mais nada menos do que plasma, conteúdos que estão contidos no nosso plasma. Então, esse é um detalhe importante, por isso que a filtração, quanto mais filtra ou quanto menos filtra, é o quanto eu vou ter mais urina ou é o quanto eu vou ter menos urina. É uma relação diretamente proporcional. E olha lá, conforme eu falei, dos 180 litros filtrados por dia, 1,5 litro de urina é formado, 99% do filtrado ele é reabsorvido. E aí o que eu vou explicar agora com vocês é o que faz eu urinar mais ou o que faz eu urinar menos. O que faz um indivíduo urinar mais ou menos. Isso são, na realidade, esse fazer mais ou menos está diretamente relacionado à nossa avaliação da função renal. Vocês vão ver que
Bom, antes de eu explicar esses mecanismos, eu vou passar aqui, ó. Vou passar. Olhem essa imagem. Deixa eu mudar aqui o... Eu tenho a coluna esquerda, eu tenho fatores que produzem a diminuição da taxa de filtração glomerular. Na coluna direita, eu tenho fatores que aumentam a taxa de filtração glomerular. O que significa diminuir a taxa de filtração glomerular? Menor formação de urina. O que significa aumentar a taxa de filtração glomerular? Aumentar o volume de urina, certo? Bom, filtração acontece entre quem? Entre capilar glomerular e cápsula de Bowman. A filtração é um processo que acontece entre a capilar glomerular e a cápsula de Bowman. Então, a quantidade de sangue que entra e a quantidade de sangue que sai do glomerular vai determinar se a taxa de filtração glomerular vai ser maior ou vai ser menor. Eu vou voltar a repetir. A quantidade de sangue que passa pelo capilar glomerular, tanto a quantidade de sangue que entra e a quantidade de sangue que sai, vai determinar se a taxa de filtração glomerular vai ser maior ou se ela vai ser menor. Esse é o parâmetro. Ou se ela vai ser estável. Imaginem, que se eu pegasse... Aqui eu tenho um modelo diferente. Imagine que essa imagem aqui, deixa eu colocar a caneta, Se eu colocar aqui, imagine que esse vaso tivesse aqui assim, o diâmetro normal dele, Se ele tem um diâmetro normal, o fluxo aqui, ele é estável. Se ele é estável, a taxa de filtração, ela vai ser estável. Mas eu não vou trabalhar com essa estabilidade. Eu tenho que pensar no controle de quanto que a gente urina por dia. Vamos lá. Para quem ainda não compreendeu, eu vou explicar de novo, né? Vou explicar de novo para quem não compreendeu. Todos os vasos sanguíneos, aí um detalhe importante. Esse vaso que eu estou mostrando para você aqui não é um capilar, é uma arteríola, tá? Por que eu estou mostrando uma arteríola? Deixa eu voltar a imagem. Aqui, Qual é a característica de uma arteríola? A arteríola tem duas camadas. Uma camada interna de tecido epitelial e uma camada externa de tecido muscular. Aqui, em azul, a arteríola aferente e aqui a arteríola eferente. Só um exemplo, né? Aqui está ao contrário, a aferente aqui e eferente aqui, está entrando e voltando. Faz problema. Observem que em azul aqui, eu tenho capilar, né? Capilar não. Aqui em azul eu tenho tecido epitelial e ao redor desse tecido epitelial eu tenho um músculo lá, Então, vasos que têm músculo ao seu redor, eles podem desenvolver uma característica importante. Ele pode ter um lúmen estável. Quando esse músculo contrai, ele pode entrar em vasoconstricção, ou quando esse músculo relaxa, ele pode entrar em vasodilatação. Isso só vale para artéria, arteríola, vênula e veia. Isso não vale para um capilar, porque o capilar não tem músculo ao redor. Capilar não tem músculo. Os únicos vasos sanguíneos que têm músculo ao redor são as artérias e as arteríolas, assim como a vênula e a veia. Então, a arteríola aferente e a arteríola eferente,
elas podem desenvolver essas duas situações. Ela pode ter o calibre normal, elas podem entrar em vasoconstricção, ou elas podem entrar em vasodilatação. Qual é a diferença? Quando ela entra em vasoconstricção, o volume de sangue diminui ao passar por ela. Quando ela entra em vasodilatação, o volume de sangue, ele aumenta. Lembrem que quando eu produzo uma vasoconstricção, o volume de sangue é menor. Quando eu produzo uma vasodilatação, o volume ele é maior. Então, taxa de filtração glomerular é aquela relacionada... Espera aí que eu tenho que sair do slide aqui, gente, se alguém chegou aí. Pera aí, deixa eu aceitar alguém que está chegando aí atrasado. Bom, repetindo. Se eu diminuo o volume de sangue aqui, a taxa de filtração glomerular, ela diminui. Olha lá, ó. Arteríola aferente entrou em vasoconstricção. Se ela entrou em vasoconstricção, menor sangue vai chegar ao capilar glomerular. Com isso, a taxa de filtração glomerular, ela diminui. Olha a imagem embaixo. Fluxo sanguíneo normal. Passou. Só que o que acontece? Eu dilatei a arteríola eferente. Se eu aumentei a arteríola eferente, o sangue que vai entrar aqui, ó, ele vai sair com maior velocidade. Se ele sai com maior velocidade, porque esse vaso entrou em vasodilatação, a taxa de filtração glomerular também diminui. Então, observem, ó, a vasoconstricção, guardem essa regrinha, regra importante. A vasoconstricção da aferente e a vasodilatação da aferente diminui a taxa de filtração glomerular. Por quê? Porque ela diminui o fluxo de sangue no capilar glomerular. Essa é uma regra. Vou para o oposto. Olha, vaso com calibre normal. Sangue chegou no glomérulo. Porém, observa que a arteríola eferente, ela entrou em vasoconstricção. Ou seja, o sangue que está aqui vai ficar mais tempo aqui, porque a arteríola eferente entrou em vasoconstricção. Se ele fica mais tempo aqui, a taxa de filtração, ela aumenta. Olha embaixo, olha lá, ó. Vasodilatação da arteríola aferente. Se eu aumentei o fluxo de sangue, aumenta o fluxo de sangue no capilar glomerular. Com isso, a taxa de filtração glomerular também aumenta. Então, a regra para aumento da taxa de filtração glomerular: constricção da arteríola eferente ou vasodilatação da arteríola aferente aumenta a taxa de filtração glomerular. Eu só preciso entender quais são os fatores que podem desencadear isso, ou isso, ou isso, ou isso. Existe uma regra que eu preciso que vocês... Olha só, é uma regra fisiológica natural. Deixa eu voltar aqui, ó. O calibre da arteríola aferente e da arteríola eferente é controlado sempre pela contração da musculatura, tá? Se a musculatura contrai, a arteríola entra em vasoconstricção. Se a arteríola musculatura relaxa, se ela relaxa, o que vai acontecer? A arteríola entra em vasodilatação. Bom, a contração dessa musculatura da arteríola, ela pode ser local,
ela pode ser estimulada, ou o relaxamento da mesma pode ser local ou pode ser sistêmico. Então, existem duas situações que podem interferir no calibre dessas arteríolas, tanto para vasoconstricção ou para vasodilatação. Por isso que eu tenho mecanismos intrínsecos e mecanismos sistêmicos. Quando eu for falar de mecanismo sistêmico, eu vou falar de retroalimentação. Quando eu for falar de mecanismos intrínsecos, eu vou falar de dois mecanismos diferentes. Eu preciso que vocês compreendam esse mecanismo. Bom, o primeiro é o que a gente chama de autorregulação miogênica, tá? Autorregulação miogênica. O que significa uma autorregulação miogênica? Olhem para minha mão aqui, para quem estiver prestando atenção numa coisa, ó. Por algum motivo, eu aumentei, preste bem atenção, por algum motivo, eu aumentei o volume de sangue dentro da arteríola. Se eu aumentei o volume de sangue, o que a arteríola vai fazer? Ela vai vasodilatar. Só que ela vai vasodilatando. Só que chega um ponto de estiramento que o próprio vaso sanguíneo, ele se protege. Como que ele se protege? Ele faz uma vasoconstricção reflexa. É mais ou menos assim, ó. Tá chegando sangue, ela tá abrindo. Quando ela chega a um tamanho, a própria musculatura, de forma reflexa, faz isso, ó, ela contrai. Então, quando eu tenho uma vasodilatação excessiva, ela vai preceder uma vasoconstricção excessiva. É assim que funciona. Então, se está chegando muito sangue no capilar aferente, ele vai abrir, mas vai chegar um ponto que reflexamente ele vai fechar. Isso é autorregulação miogênica. Isso é um reflexo miogênico. Pode acontecer o contrário? Pode. Se o vaso está fechando demais, reflexamente ele vai se abrir. Então, a musculatura, reflexamente, ó, se ela está contraindo demais, reflexamente ela vai abrir. Então, ela pode reflexamente contrair para diminuir, ou ela pode reflexamente relaxar para dilatar. Esse é um mecanismo reflexo. Existe um outro mecanismo que também interfere na contração dessa musculatura aqui, ó, que é chamado de mecanismo parácrino. Toda vez que eu ouvir a palavra autócrino, parácrino, eu vou estar relacionado a hormônio. Vocês vão ver que os nossos hormônios, eles podem agir sobre a mesma célula que ele produziu. Então, uma célula produz o hormônio e esse hormônio, ele age na célula que produziu o hormônio. A gente chama isso de efeito autócrino, tá? Esse é um efeito autócrino. Eu vou explicar isso semestre que vem em neurociência. Mas existem células que estão próximas a outras que ao liberar um hormônio, esse hormônio que está, essa célula que está próxima a outra, essa célula que vai receber esse hormônio, ela vai sofrer o hormônio produzido, vai sofrer o efeito do hormônio produzido pela célula próxima. Olhem para cá, vou explicar isso melhor. Ó. Aqui eu tenho ducto coletor, ó. Lembra que a última parte do rim, da célula renal, do néfron, ela é chamada de ducto coletor, ó. Observem que o ducto coletor, ele está passando entre a arteríola aferente e a arteríola eferente, ó. Ele está passando no meio, ó. Observem que o interior do ducto coletor tem um tipo de célula epitelial. Essa célula epitelial é chamada de mácula densa, ou célula da mácula densa. Essa célula da mácula densa, eu vou explicar isso até melhor na aula que vem, ela produz um hormônio
uma substância, e essa substância, ela pode interferir na contração dessa musculatura que está aqui, ó. Então, se esse hormônio interfere na contração de uma célula próxima, nós dizemos que isso é um efeito parácrino. Então, o efeito parácrino é quando uma célula produz um hormônio e esse hormônio tem um efeito em uma célula próxima a ela. Então, nós temos um efeito parácrino. Vocês vão ver também que um hormônio pode ter um efeito sistêmico. Qual é a diferença de um hormônio com efeito sistêmico? É quando o hormônio ele sai de um ponto e ele age muito distante da onde ele foi produzido. Esse é um hormônio com efeito sistêmico. Então, vocês vão observar que existe um outro mecanismo intrínseco, eu vou voltar a falar isso com vocês posteriormente, que é a vasoconstricção ou a vasodilatação mediada pela mácula densa. E aí eu vou ter um efeito chamado de efeito parácrino, tá? Então, a arteríola aferente ou a arteríola eferente, ela pode entrar em vasoconstricção ou em vasodilatação por mecanismos intrínsecos próprios. O primeiro é por mecanismo reflexo. Qual que é a característica do mecanismo reflexo? Quando ela está em vasodilatação excessiva, reflexamente ela contrai. Ou quando ela está em vasoconstricção excessiva, reflexamente ela dilata. Ponto 1. Ponto 2. Hormônios produzidos pela célula da mácula densa pode interferir na contração dessas células presentes, células musculares presentes ou na arteríola aferente ou na arteríola eferente. Isso são mecanismos intrínsecos, autorreguláveis, importantes para o funcionamento do fluxo de sangue que vai para o interior do glomérulo, ou para o fluxo de sangue que chega, ou para o fluxo de sangue que sai. Lembrando que o fluxo de sangue que está no glomérulo vai determinar se eu vou ter maior filtração ou menor filtração. O que significa novamente o termo maior ou menor filtração? Maior ou menor volume de urina. Bom, e o segundo efeito, o segundo mecanismo é o mecanismo sistêmico, é o mecanismo de retroalimentação. Há muitos anos atrás, eu sempre fui muito argumentador nas minhas para mim sempre tudo tem que ter um porquê, né? E aí eu lembro que eu perguntei para um professor na universidade, no começo, para que a gente verificava a pressão arterial, né? E aí, é importante verificar a pressão arterial, porque a pressão arterial a gente avalia. Falou e, na realidade, não me explicou, né? Ele falou e não me explicou. E aí, eu estava tendo uma aula de fisiologia com outro professor, e eu novamente fiz a pergunta para outro professor. E ele deu uma resposta que até hoje eu guardei, uma resposta assim, muito, muito interessante. A pressão arterial, ela é importante para uma coisa. Ela garante a todo momento que os nossos órgãos receberão sangue oxigenado. Ela garante a todo momento que o oxigênio ele vai chegar aos nossos órgãos. Então, toda vez que eu verifico a pressão arterial e observo que a faixa de normalidade entre a sistólica e a diastólica estão ideais, né? Eu sei que ao colocar o aparelho aqui, verifiquei lá, 120 por 80, eu, sem precisar de nada, eu mais ou menos já sei, eu tenho mais ou menos uma ideia, que os principais órgãos do corpo humano,
estão conseguindo receber o sangue de forma satisfatória. Quais são esses principais órgãos? Sistema nervoso, sistema rim, fígado, coração e músculo. Esses órgãos estão sendo permeáveis a todo momento com uma quantidade satisfatória de sangue. Diferentemente, quando eu vou verificar uma pressão arterial, e a pressão arterial deu lá 190 por 100. Quando eu observo essa faixa de pressão arterial em si, se assusta, porque o que isso nos mostra? O que isso nos permite interpretar? Que alguns órgãos estão sofrendo porque não estão recebendo a quantidade de sangue adequada. Eles não estão recebendo a quantidade de sangue adequada. E não receber a quantidade de sangue adequada é sofrimento do órgão. Por isso que quadros de hipertensão não controlados e de longo tempo, principalmente o hipertenso crônico, quais são os órgãos que mais sofrem? Sistema nervoso, sistema cardíaco, sistema renal. Porque esses órgãos precisam de um fluxo de sangue constante, certo? E qual é o problema da hipertensão arterial? O nome já disse, hipertensão arterial. Os nossos vasos, ou a maioria dos vasos, entram em constante vasoconstricção. Por que eles entram em vasoconstricção? Eu dou o exemplo da mangueira. Quando eu abro a mangueira toda, e aí eu tenho lá a mangueira, eu vou ter um jato de água saindo dentro daquela mangueira. Observe que eu tenho um jato comum. Se eu aperto a mangueira, o volume de sangue vai ser menor, mas vai ser mais rápido. Ele é muito mais rápido. Se a gente aperta a mangueira, né? Você vê que os guichos ele é mais rápido, porém o volume ele é menor. Então a pressão arterial muitas das vezes aumenta para isso, para tentar levar sangue com maior velocidade, porém esse volume é sempre mais baixo. E esse volume mais baixo, ele é problemático para alguns órgãos, principalmente para os órgãos que são muito vascularizados. Sistema nervoso, coração, rim. Por isso que a hipertensão arterial, ela produz problemas nos órgãos que mais dependem desse sangue. Essa imagem mostra para a gente, olha, existe uma pressão arterial média. A pressão arterial média é um importante parâmetro para a gente observar se o fluxo de sangue está sendo adequado aos órgãos. Se eu não me engano, o cálculo da pressão arterial média pressão arterial média calculada é a pressão arterial sistólica mais 3 vezes a pressão arterial diastólica dividido por 3. E aí você tem uma pressão arterial média, né? Essa pressão arterial média, ela é importante para a gente avaliar se os órgãos estão ou não sendo perfundidos por sangue. Essa imagem que tem aí para a gente mostra mais ou menos assim, olha, se a minha pressão arterial média sobe, se a minha pressão arterial média, ela sobe, naturalmente vocês vão ver que há um aumento da pressão no capilar glomerular. Isso, gente, é fisiológico, isso não é patológico, tá? Você aumenta a pressão capilar glomerular, você aumenta a taxa de filtrado glomerular. Por que isso é fisiológico? Se eu aumento a quantidade de líquido ingerido, por exemplo, eu aumento meu volume de sangue. Se eu aumento o meu volume de sangue, eu preciso retirar esse excesso. Então, automaticamente, como que eu retiro esse excesso? Aumentando a quantidade de sangue que vai pro rim. Então, eu urino mais. Por que eu urino mais? Porque eu vou retirar o excesso. Isso é o normal.
O que é o anormal? Eu beber 2 litros de água e urinar meio litro. Isso quer dizer que o excesso não está saindo. Se o excesso não está saindo, isso é sinal que alguma coisa está fazendo para que o excesso não esteja saindo. Ou o sangue não está chegando nos rins, ou o rim não está fazendo o seu papel, que é pegar esse excesso de plasma e jogar para a filtração. Por isso é que uma das principais características iniciais de um paciente renal é urina pouco, ele começa a ter edema de extremidades, isso é uma característica, a gente começa, aumento da pressão arterial. Então, toda vez que um paciente aumenta a pressão arterial, tem que se avaliar a função renal. Então, o rim, para a gente, ele é um importante órgão, porque ele controla esse fluxo de fluido, essa quantidade de fluido dentro do corpo. E aí, é mais ou menos assim, né? Eu sempre falo, nas minhas aulas, eu vou sempre repetir. Cheguei lá, e aí o indivíduo está com uma pressão arterial de repouso, né? A Leila foi avaliar a pressão arterial dela, de repouso deu lá 150/80. Aí vai ser, Leila, sua pressão arterial subiu, hein? Vai lá, vamos avaliar isso daí. Com essa aula tá nesse valor mesmo, professor. Aí chega a Leila de novo, faz lá o exame, e aí faz aquele exame, né, que fica o dia inteiro com o aparelho de pressão, e a Leila tá tendo vários picos hipertensivos. E Leila, ó, vamos começar a tratar isso daí. Então, Leila, vamos começar a fazer uma atividade física, vamos começar a fazer uma dieta com baixa quantidade de sódio, gordura, entendeu? Por enquanto não tem remédio, não. E aí a Leila cagou e andou para aquilo, né? E fazer atividade física o quê? Vou comer churrasco, comer aquela carne gordurosa, sal, distribuchar de comida gordurosa. E aí o que a Leila vai e continua. E a Leila começa e vai no médico de novo, tá lá a Leila, 160/90. Ué, Leila, você não fez o negócio direito? Não. Não deu pra fazer. Então, vamos entrar com medicamento hipotensivo, né? Vamos com medicamento para ver se a pressão baixa. E ela toma o remédio, mas não para com os hábitos. Até chegar um ponto que a Leila já está lá com uma pressão de 190/100, entendeu? Não adianta mais fazer atividade física, dieta vai resolver muito pouco, e aí a Leila é uma excelente frequentadora da drogaria Retiro, da drogaria Moderna, das drogarias da vida, é uma cliente assídua, e essa cliente assídua, infelizmente, ela vai evoluir para um quadro de insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal crônica, ou esse indivíduo ele pode evoluir para um acidente vascular encefálico, entendeu? Cheio de comorbidades relacionadas às disfunções corporais, seguidos disso, diabetes, e ainda morre de Covid, entendeu? Aí ele morre de Covid. Jesus, hein? Aí ele vai morrer de Covid, olha que doideira, olha, 20 anos, aí ele morre de Covid, vai vendo aí. Vai vendo. Por isso que eu sempre falo, a filtração glomerular é determinante para que a gente identifique a quantidade de urina que vai sair. Filtração é um ponto. Então, aquilo que foi filtrado, 19% em média do filtrado é reabsorvido e apenas 1% ele vira volume de urina. Apenas 1% vira volume de urina. Tá? Então,
eu vou começar a segunda etapa do processo, que também é muito importante, e eu só vou terminar essa segunda etapa do processo semana que vem, tá? Só para... Professor, Oi, fala. Graças a Deus, Jesus. volta nessa foto aí, Eu fazendo vou favor. continuar ainda, Laura. Você acha que eu não vou continuar? Eu vou começar a falar de reabsorção já ainda. Tem que falar. Fala, Flávio. Veja bem, o sangue, assim, como um todo, em relação à parte renal, ele entra, assim, quando vai para o rim, entra por uma artéria, aí sai filtrado por uma veia. Agora, Isso. dentro do rim, nessa cápsula aí de Bowman. ele entra pela arteríola eferente, aí Não, faz o processo de ele filtração. entra pela arteríola aferente, Então, é pela aferente. aferente. Tá. Quando ele chega no capilar glomerular, parte do plasma entra para a cápsula. Qual é o nome desta parte do plasma que entra para o plasma? Filtrado glomerular. E aonde que entra a ação aí da arteríola eferente? Então, olha só. Então, imagine que 100% de plasma entrou aqui, ó. Sim. 80% volta pela arteríola eferente e 20% vai como filtrado. Entendeu? Entendi. E desse que volta como filtrado, ainda ele pode passar pelos vasos, ainda ser reabsorvido aqui pelos vasos. É o que eu vou explicar agora. Tá legal, tá. O que entrou para dentro da cápsula, esse filtrado, ele vai passar pela região tubular, ó. Lembra qual que é a região tubular? Túbulo proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor. Então, o que foi filtrado, 20% foi filtrado, não foi? Foi. 19% vai voltar para a corrente sanguínea. Apenas 1% vai virar urina. Ok. O que eu vou explicar agora é o que volta para a corrente sanguínea. É o que eu vou explicar agora. Entendeu? Tá? Eu só vou voltar no slide aqui, só um minutinho. Só para a gente relembrar, ó. Olha esse slide. Lembra, ó. Corpúsculo renal, capilar glomerular, cápsula de Bowman. Quando parte do plasma entra para o interior da cápsula, eu chamo isso de filtração glomerular. O sangue que vai ser filtrado, ele entra pela arteríola aferente. Essa palavra aqui está errado, é aferente. O sangue que vai ser filtrado, ele entra para a arteríola aferente. O que foi filtrado, formou filtrado glomerular. O que não foi filtrado, volta pela arteríola eferente, ó. Então, a arteríola eferente, ela vai dar origem a um outro capilar. Eu chamo esse capilar de capilar peritubular. Por que o nome é peri? Porque ele está paralelo à região tubular do néfron. Qual a região tubular do néfron? Lembra? A região tubular, ela tem 4 partes. Túbulo proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor. O que foi filtrado e retornou para o capilar peritubular, eu vou dar o nome de reabsorção peritubular. Por que o nome é reabsorção peritubular? Porque uma parte do plasma que foi filtrada e retornou para o capilar peritubular. Por isso que o nome é
reabsorção peritubular. Ó, vou avançar. Ó, o que é uma reabsorção tubular ou peritubular? Refere-se ao movimento de água e solutos filtrados, onde eles foram filtrados no corpúsculo renal, entre o capilar glomerular e a cápsula de Bowman. Então, esse filtrado, ele vai ser reabsorvido. E olha que troço interessante, ó. Olha que troço interessante, como é que o troço é eficiente. Se a água e o soluto não fosse reabsorvido, todos os materiais filtrados, ou seja, tudo aquilo que foi filtrado, seria excretado. E em 8 minutos, você perderia 1 litro de urina. Em 8 minutos, o indivíduo estando em repouso, se aquilo que foi filtrado não fosse reabsorvido, nós perderíamos 1 litro de urina em 8 minutos. Ou seja, se o rim parasse com sua capacidade de reabsorver o que foi filtrado, em menos de 20 minutos nós estaríamos mortos. Mais ou menos é assim. E olha que troço interessante, ó. Em um dia, nós conseguimos produzir, em média, 1,5 litros de urina. 1,5 litro de urina. Para vocês entenderem como que o processo de reabsorção tubular é extremamente eficiente. É extremamente eficiente. Quando eu sei que a minha reabsorção tubular não está sendo eficiente, quando eu mensuro o meu volume de urina. Quando você mensura o volume de urina, você quer avaliar se o que foi filtrado está saindo pela urina e se o que foi filtrado está voltando para a corrente sanguínea. Esse é um detalhe. O que eu preciso entender, olha só, o que eu preciso entender é como que acontece o processo de reabsorção. Filtração é fácil. O mais complicado, não é complicado. Para entender reabsorção, eu tenho que recordar de 3 coisas importantes que daqui a pouquinho eu vou mostrar. Só preciso que vocês guardem uma coisa importante, ó. Eu vou colocar aqui a caneta. 70% do que é filtrado é reabsorvido no tubo proximal. Então, 70% do que foi filtrado é reabsorvido no tubo proximal. Então, no tubo proximal, ou seja, a reabsorção no tubo proximal representa a maior parte do processo de reabsorção. E os outros 30% se expande para onde? Para o restante da região tubular. Mas a maior parte acontece nessa região aí, ó, que é entre o tubo proximal e os capilares peritubulares. Eu só preciso entender o que faz uma molécula que está aqui voltar para o capilar. Isso é a parte interessante. Olhem essa imagem, ó. Olhem essa imagem. Eu vou, na realidade, eu vou passar essa imagem, depois eu volto nela. Olhem essa imagem. Tá aí. Aqui, ó, é a região tubular, né? Vou botar que isso aqui é o tubo proximal. Ó. A parede do tubo proximal, ela é formada por célula epitelial. Olha lá, ó. A parede do tubo proximal, como toda a região tubular, seja tubo proximal, seja alça de Henle, seja tubo contorcido distal, seja ducto coletor, toda a parede é formada sempre por célula epitelial. Olha lá. Observem que as células epiteliais, lembrem, elas são unidas por uma proteína de junção. Olha lá. Tem uma proteína de junção que une uma célula
a outra. Aqui eu tenho a membrana basal e esse daqui é o capilar peritubular. Então, o que é a reabsorção? Quando uma molécula que foi filtrada, ela passa pela célula epitelial e ela é reabsorvida pelo capilar peritubular. Isso é reabsorção peritubular. Essa reabsorção, ela pode acontecer de 3 formas. Ela pode ser uma reabsorção ativa. Lembra que toda absorção ativa acontece por um processo chamado de transporte ativo. Ela pode ser por difusão. Lembre que difusão é um processo passivo. E ela pode ser por osmose. Quando eu falo de osmose, eu estou falando de difusão osmótica. Eu estou falando de movimento de água. Então, a osmose está ligado à reabsorção da água e os solutos podem ser absorvidos de forma ativa ou podem ser absorvidos de forma passiva. Para isso, eu não posso esquecer, aqui está dentro do tubo, aqui o capilar peritubular, a célula epitelial, a membrana basal, Então, uma molécula, ela tem que passar pela uma parte da célula epitelial, se mover por toda a célula epitelial, sair pelo outro lado da membrana, eu já expliquei isso para vocês, e aí essa molécula tem que passar pelo espaço peritubular e entrar para o interior do capilar peritubular. Quando a molécula faz esse processo, eu vou chamar isso de reabsorção tubular. Então, uma molécula, ela pode passar de um ponto para outro, se for soluto, de forma ativa ou de forma passiva. Se for água, por osmose, difusão osmótica. Na semana que vem, eu preciso muito, eu vou gravar essa aula semana que vem, vou gravar e vou postá-la, que vocês entendam isso daqui, Essa é uma primeira imagem que eu vou precisar muito que vocês compreendam. Para a gente entender se uma molécula está passando de forma passiva ou de forma ativa. Vou dar um exemplo para vocês aqui, só para aguçar. Aqui eu tenho, dentro do túbulo renal, túbulo renal. Aqui eu tenho uma substância chamada de sódio, Então, dentro do tubo renal, eu tenho uma quantidade de sódio. Essa quantidade de sódio no tubo renal é maior. E a quantidade de sódio dentro da célula epitelial, ela é menor. Vamos lá. Lembra que eu expliquei para vocês? Só um detalhe. Se tem mais sódio aqui do lado de fora, dentro do túbulo, se tem menos sódio dentro da célula, esse sódio ele vai ter um favorecimento para entrar para o interior da célula. Se ele tem um ambiente favorável, ou seja, se ele tem uma força favorável, o movimento do sódio ele vai ser passivo. Ele vai ser passivo. Mas vai ter uma outra situação, Conforme o sódio vai entrando, preste bem atenção, eu vou ter uma quantidade de sódio aqui, só que essa quantidade de sódio dentro da célula epitelial, ela é menor do meio intersticial. Então, aqui eu vou ter mais sódio e aqui eu vou ter menos sódio. Só que observem agora aqui, se eu tenho menos sódio aqui, se eu tenho mais aqui, o sódio vai ter uma barreira. Ele tem dificuldade em mover em ambientes que tem menos para ambientes que tem mais. Então, ele só vai conseguir passar daqui para cá se for para o transporte ativo. Olha lá.
Então, o sódio, ó, ele passa do túbulo renal para dentro da célula epitelial por transporte passivo e da célula epitelial para o interstício por transporte ativo. A reabsorção do sódio, ela é passiva numa parte e ativa na outra. Esse é um detalhe importante. Por isso que a reabsorção, ela pode, de uma molécula, de um soluto, ele pode ser passivo, ele pode ser ativo. Vocês vão ver na aula que vem, eu vou mostrar esse slide, vocês vão ver que a molécula de glicose, ela, para entrar para a célula epitelial, ela entra por transporte ativo, certo? Mas ela sai da célula epitelial por transporte passivo. Mas semana que vem eu explico para vocês. Professor, volta, sem ser esse slide aí, o outro anterior, um pouquinho. Volto. Espera aí, Ana. Esse, Ana. Não, o outro. Anterior? Esse? É. Não. É aquele que somos. Esse daqui. Aquela hora que você falou do transporte, você mostrou esse slide e um outro que mostra até uma célula ali. Eu não consegui entender. Entendi, mas não entendi. Não, sem ser esse. Mostra do túbulo de novo. Esse. Esse. Você explicou. Eu tô com o meu mouse aqui como se você fosse ver. Você explicou. Vamos botar. A substância foi filtrada, não foi? Isso. Passou pelo lúmen aí tubular. Tubo proximal. Ó, tubo proximal. Então, aqui eu tenho uma molécula de sódio. Isso. Ó, a molécula de sódio, para ser reabsorvida, ela tem que fazer esse movimento, ó. A parede do tubo é formada por célula epitelial. Aqui, ó, a molécula de sódio está aqui, ó. A célula epitelial está aqui, ó. O capilar peritubular está aqui. Mesma coisa, ó. A molécula de sódio está aqui, ela foi filtrada, mas ela precisa ser reabsorvida. Então, ela tem que fazer esse movimento, ó. Ela tem que passar pela célula epitelial, passar pelo interstício e entrar dentro do capilar. Esse movimento, ô Leila, da molécula de sódio entre essa membrana e essa membrana pode ser ativo ou pode ser passivo. Entendeu? Entendi. O que vai determinar se é ativo ou se ela é passivo? Aquelas forças que eu expliquei para vocês lá no fluido. Força motriz química, força motriz eletroquímica. Aí teve uma hora que você mostrou uma foto da reabsorção tubular, que você mostrou. Aí eu estou em dúvida, esse lume aí parecia que era igual um desenho de um néfron, é isso que eu fiquei meio perdida. Não foi esse daí, É aqui, ô Leila. Ó, vou desenhar o tubo, ó. Ó o tubo, ó. Isso que eu queria saber, tá? Esse é o tubo. Olha lá, ó. O lúmen tá aqui, ó, é dentro do tubo. O capilar tá aqui, ó. Ah, isso que eu queria saber. A célula epitelial, ela aqui, ó, membrana basal. Então, a molécula tem que fazer isso, ó. A molécula tem que passar daqui, passar a membrana, a dupla membrana, passar pela membrana basal, entrar no espaço e ser reabsorvida lá. Não, agora eu entendi. Eu fiquei em dúvida quem era quem. Entendi, agora entendi. E lembre sempre, ó, essa molécula, ela vai passar de um jeito aqui e ela vai passar de outro jeito aqui. Ela pode passar por aqui de forma passiva e pode passar aqui de forma ativa, ou vice-versa. Entendeu? Tá? Esse é um detalhe que a gente precisa compreender para a próxima aula. Beleza? Isso porque é mais fácil que a neurociência, né? Engraçado, por que eu acho que é mais fácil?
Porque imagine, quando eu for falar de neurônio, você vai ver que tem uma parte do neurônio chamada de axônio, entendeu? E você vai ver que, imagine que o axônio tem um monte o axônio é uma membrana celular. Imagine que eu vou colocar uma gordura em cima daquela membrana. Entendeu? Aham. E aí, para eu entender o funcionamento do neurônio, eu também preciso entender o que faz um sódio entrar para dentro da célula neuronal e sair. Por isso que para a gente entender, gente, compreensão de funcionamento de célula, não tem como não compreender o funcionamento de uma célula sem entender difusão simples, difusão facilitada, difusão osmótica e transporte ativo. Se eu não compreendo, eu não consigo entender o que faz entrar e sair de uma célula. Esse é um ponto básico. E o que acontece dentro da célula? O que acontece dentro de uma mitocôndria? Então, tudo isso eu preciso compreender. Meu filho estava estudando agora, aqui ciclo de Krebs, no 2º grau, estava estudando o ciclo de Krebs. Eu expliquei para ele assim, filho, esse troço todo que você está estudando é simplesmente para uma mitocôndria produzir uma energia chamada de ATP, né? E aí ele perguntou assim, mas para que serve uma ATP? Para vocês, para que serve uma ATP? Para que uma molécula migre de um ponto para outro, transporte ativo. Se não tem ATP, não tem transporte ativo. Imagine vocês, ó, que uma glicose, tá aqui, ó, deixa eu mostrar, ó. Imagine, Oleira, que eu tenho uma glicose aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Imagine que a glicose está aqui. Você vai ver na aula que vem que a glicose passar daqui para cá, ela só consegue passar por transporte ativo. E para que você desencadeie o transporte ativo, você precisa de ATP. Sem ATP, não tem transporte ativo. Entendeu? Por isso que o diabético, vocês vão ver que por isso que o diabético sofre em algumas situações, né? Porque a glicose é uma das grandes produtoras de ATP. Então, eu sempre falo com as pessoas assim, não adianta você querer compreender tudo sem compreender as partes. As partes, na realidade, que a gente vai compreendendo, a gente consegue entender o todo. É lógico que vocês estão numa graduação. A graduação, ela é apenas o começo do entendimento. Mas, se vocês tiverem pelo menos o básico de conhecimento, eu acho que vai ser muito importante para a vida acadêmica, para vocês discutirem com as pessoas, para vocês entenderem as coisas dentro de uma patologia. Entendeu? Por isso que eu falo com vocês que nem tudo que mata é só o Covid. Vlad, quando tiver em neurociências, eu vou para o manicômio, tá? Entendeu? Nem tudo que mata é o Covid. O Covid é só empurrão. Credo. Gente, porra, tem jeito. Nosso corpo é nosso corpo. O nosso corpo fala. Nosso corpo, ele emite sinais que a gente muitas das vezes desconhece. Entendeu? E os sinais são vistos de diferentes formas. Basta interpretar a fisiologia do corpo, que a gente consegue conhecer esses sinais de forma satisfatória. Não tem jeito, entendeu? Não tem jeito. Por isso, Vlad, eu corro mesmo no sol, na chuva, subo o morro, não quero saber. Tem que colocar para circular. Você pode contar, Ana, que só tem benefício com isso, entendeu? Levantar 10 para 6 da manhã, igual eu vou levantar para correr nesse frio todo, é só benefício, entendeu? Não tem erro. Você fala. Verdade.